Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, tivemos um dia de boa recuperação, né? Uma alta aí de 2,5%, em linha com tudo que a gente vem comentando, né? Com relação à questão do risco-retorno, né? O quanto de risco tem na conta, em relação ao potencial de valorização, setores interessantes, empresas com premium interessantes, e que isso acaba trazendo um atrativo no questão de risco-retorno. Não é questão que o risco diminuiu absurdamente, né? Isso não está longe disso, né? A questão fiscal é realmente muito preocupante, mas como eu comentei, né, desde quinta, comentei na sexta, e comentei lá no Rafa Infotrade, né, no meu Instagram, na live de quinta-feira, sobre essa questão da assimetria de risco. A gente abriu uma discussão bem interessante, muito boa, sobre o que está na conta ou não, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse fechamento, entender os objetivos, né, o que fazer, o que não fazer. E uma coisa que é muito importante, a gente tem que ter muito consciência no seguinte: estamos em tendência de baixo no curtíssimo prazo. Eu, pelo menos, né, a gente fez as entradas na sexta-feira, compramos Ipera, né, vou explicar um pouquinho do case, por que a gente fez essa entrada, mas eu reluto em encher a mão, né, assim, a gente adicionou algumas coisas, né, a gente quer ainda, tem a mesma ideia de que se eventualmente chegar a 115, 116 mil pontos, tem que fazer parcial, né, e que se prove ao contrário. Não tentar adivinhar o fundo, né? Tem que se provar o contrário, que existe uma possibilidade maior de uma reversão e, quem sabe, a manutenção da tendência de alta de curto prazo, que de fato está na corda no pescoço, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar a marca d'água, né? Aqui, tá. Bom, Ibovespa, tá? Bom, a gente tinha aquele cenário que a gente explicou do DI, né? Tá um risco a mais do que esperado. Em falar em DI, né? Quarta-feira tem Copom, a expectativa é de um aumento de 1%, não me surpreendo, 1,25% ou 1%, e um comunicado extremamente duro, né? Que seria propenso a maior aumentos de juros, né? Vai ser um Copom bem assim, forte, eu acredito, no quesito de sinalização de aumento de juros, tá? Mas isso já está na conta e está muito mais na conta, né? Então, isso que a gente já vem comentando e falando. E só para a gente não esquecer a questão de agenda, se você quer conferir mais sobre a agenda econômica, também vai lá no Rafa Infotrade, que tem um post, né, de domingo, né, e todo domingo eu coloco a agenda da próxima semana. Tá bom? E também tem um post sobre temporada de resultados, né, com o calendário dessa semana. Então, quer informação sobre mercado, né, tá lá no Rafa Infotrade. A gente está alimentando bastante alimentando bastante as redes sociais. Bom, vamos lá, vai. Ibovespa, beleza. Estamos aqui. O mercado respeitou essas longas sombras inferiores, fechou acima desse ponto muito importante, né, o 107. Foi esse ponto perdido, né? Vamos dar uma olhada aqui, né? Lembra que tinha as mínimas aqui, ó. Então ele fechou o dia acima desse patamar. Se voltar, o fechamento da semana passada, 106,296, né? 106,300. Esse é o principal suporte de curtíssimo prazo. Por quê? Se perder, o mercado vai seguir com a tendência de baixa de curtíssimo prazo e tem como alvo já ir testar a região dos 100 mil pontos, tá? E como eu disse da questão que o mercado está com a corda no pescoço da alta de curto prazo, é porque se perder esse último fundo rompido, esse último topo rompido, é para cá, direto, assim. Eu não tenho 100 mil pontos, que é bastante importante, mas bateu 102,800, já praticamente foi lá e já fez um repique importante, né? Ó, já subiu da mínima aqui. Se voltar abaixo disso, na minha concepção e acreditando na tendência,
Pode até ficar aqui um tempinho nos 100 mil pontos, mas o objetivo principal é aqui, 95, 92 mil pontos. Tá? Então, essa mínima é muito importante. Beleza. Potenciais alvos, né? Então, a gente tem a primeira coisa, 110 e 800, 111 mil pontos, que foi o patamar que foi perdido aqui, né? Que abriu o caminho para toda essa correção. Então, esse patamar, se você fez compras aqui, né? Se você fez opção, se você fez qualquer coisa nesse sentido, né? Ou se você enfim, aqui você tem que buscar uma parcial. Se o mercado não conseguir romper, se a ação não conseguir superar, vai ser no 0 a 0, vai ser ligeiramente negativo, vai ser ligeiramente positivo, não importa, faça parcial. Porque você está indo contra a tendência de curtíssimo prazo e o objetivo principal é o 115, né? Você tem, vamos lá, vai, um retorno esperado, vai de uns 3% e voltar a 4%, né? Aqui, ó, vamos lá, testar a média, tem uns 2,5%, 2,9%, 3% e voltar quase 5%. O risco-retorno aqui não é favorável. E qual a expectativa principal se voltar para cá? É seguir na tendência de baixa principal, de curtíssimo prazo. Então, não... eu assim, o que eu desejo na minha concepção, né, o que eu desejo até das posições tomadas, que vá direto para o 115. Mas o que o mercado me aponta? Tendência de baixa de curtíssimo prazo. Fez uma nova perna de baixa, vai fazer um repique até o último ponto perdido. Entendeu? A gente tem que respeitar a tendência e não acreditar que vai sair rompendo tudo. É isso que eu quero dizer. Tá bom? Bom, no domingo eu alimentei o pessoal lá do Telegram do Infotrade com diversas recomendações, um estudo e as recomendações, né? E uma que a gente já fez duas na sexta-feira, que foi BOVA11 e Alupar, e uma que a gente estava muito atento para fazer a operação, era a Ipera, tanto pelo resultado, né, e pela a empresa em si, que já foi parte da nossa carteira, e a gente gosta muito da empresa, né? A gente comprou a empresa, isso é bastante no mesmo nível que a gente comprou hoje, né? Nesses mesmos níveis, né? E a gente zerou a empresa lá no meio do ano, né, que é agosto, setembro, quando perdeu as médias e virou para baixo, né? E a gente zerou toda a recomendação e foi um acerto bem grande. E agora a gente retomou o papel no mesmo nível. A gente comprou na abertura, o papel abriu a 28,35, 28,40, a gente fez a entrada na abertura. Por quê? Resultado, né? Se você ir lá no site da XP, né, a parte de relatórios, ou mesmo você vai lá na Infomoney e tem uma análise bem interessante também. Cara, o resultado foi bom. Foi bem bom, na verdade, né? Não foi ótimo, mas foi muito bom. Então, um resultado bom desse, num setor defensivo que é, né? E sinal gráfico absurdo de compra na sexta, né? Olha o volume que entrou nesse candle de reversão, absurdo, volume absurdo. E hoje, olha o volume na compra, né? Confirmando esse candle de reversão, mais ainda com um gap de alta, né? Então a gente comprou o que, né? E estava dentro de uma das análises, um papel que, querendo ou não, ele está no processo de indefinição, né? Se você olhar o longo prazo do papel aqui, o papel está num processo de indefinição, né? Se você olhar, mas ainda está em tendência de alta. Ele ainda está em tendência de alta, a gente pode observar aqui, né? Topos e fundos ascendentes, né? Tá vendo? Só que ele não consegue evoluir, né? Ele está com seu viés de alta aí no curto prazo. Está em definição no curto prazo, mas com viés de alta. Maravilha. Voltou para a base inferior desse canal.
que foi a última vez que a gente fez a entrada no papel, nessa região aqui dos 27, 28. Deu aquele sinal de reversão importante no diário. Risco retorno extremamente interessante, né? Por quê? Perder essa última mínima, lá, sei lá, vamos lá, 5,5%, né? Sendo bem generoso no stop. Para buscar, num primeiro momento, o último topo rompido aqui, né? Essa região de 6%. E o alvo principal, que eu acredito que tem grande chance de voltar, é fechar esse gap aqui dos R$ 32. Então, tem um risco retorno bem interessante, uma empresa bem consolidada, e a gente fez essa entrada. Então, a gente vem buscando esse tipo de oportunidade, né? Ipera, Raia, né? Superando 21,60, e eu acredito que você tem que ir em busca desse tipo de operação, né? Papéis que estão em tendência de alta no curto prazo e que oferecem boas oportunidades, né? Um gatilho de entrada no curtíssimo prazo, no diário, enfim, onde você observar, tá bom? Falando das blue chips, Petrobras foi destaque de alta hoje, né? Mais um reajuste do petróleo. Essas questões da privatização, eu acho que é muito... eu pelo menos só acredito literalmente quando acontecer, mas a empresa está numa tendência de alta violenta, né? Não tem por que vender, não tem por que não acreditar na manutenção desse movimento. Deu mais uma nova oportunidade. Só a única coisa que eu falo é, né, evite comprar perto desse topo dos 29,30. A gente está falando de um topo extremamente importante, né? O topo de 2008, 2007. Evita comprar por aqui, né? Ou você compra no pullback, ou você, né? Aqui é meio perigoso, é um ponto extremamente perigoso, tá? Então, só ficar ligado nisso. Mas papel extremamente interessante. Vai ler, o que eu falei, né? Fez parcial, show de bola, não tem problema nenhum. Agora leva o restante da operação de boas. Vale. Candle de reversão confirmado na sexta-feira. E a expectativa aqui é para esse fundo triplo ser confirmado, né? O papel precisa voltar a negociar acima da média móvel de 21 e rompeu os R$ 83, né? Tivemos boas notícias da Evergrande, a empresa pagando dívida de credor, falando que vai voltar alguns projetos na China, enfim, aquele contágio que acabou matando muito ou destruindo muito o valor das commodities metálicas, me parece que perdeu bastante força. Então, a gente já tem Vale na carteira, a gente comprou já fez essa operação acreditando nesse movimento, né? Tem Gerdau, que eu acho bastante interessante também, né? Quando defender esses R$ 26, agora ou se espera romper ou espera voltar, também pode ser uma alternativa interessante neste cenário, beleza? Pessoal, é isso, sabe? Não tem muito mais o que falar e muito mais do que discutir, porque a gente já discutiu nos momentos cruciais, quarta, quinta e sexta, né? E agora vamos ver como é que vai ser o andamento. Chegou perto de uma resistência, naquela resistência de 111, faz uma parcialzinha, né? Viu como o risco retorno não é interessante, não é que não seja interessante, a gente tem que respeitar a tendência. E assim vai trabalhando. Não comprei, não vai comprar no segundo dia de alta, né? Espera um pullback, né? Não esqueça que você está contra a tendência. E você vai tomando esses cuidados, né? E vai construindo a carteira. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.